maior desejo é estar sempre perto de ti, ouvir a tua voz e entender o que queres pra mim. Mas por ser imperfeito, às vezes fico tão distante de tudo aquilo que tu tens preparado pra me entregar. Deus me ajuda, Deus me ensina a te obedecer e a estar sempre perto de ti. Deus me conduza, me oriente, para que onde eu passar possam ver tua glória em mim. Quero ser testemunha do teu amor, propagar o teu nome, o teu perdão. Quero dizer ao mundo que tu és meu Deus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Fala-me suavemente. Fala-me suavemente. Fala com muito amor. Fala com muito amor. Vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom, ouvir tua voz
eu quero e neste mesmo som. Uma liduína, amém? Louvado ao Senhor. O melhor lugar para estarmos é na presença do nosso Senhor Deus. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor. Vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Glória a Deus, aleluias. Tu és santo, tu és poderoso, Jesus. Fica conosco, Senhor, nesta noite. Glória a Deus, aleluias. Existe um lugar na fenda da rocha, bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor. Vou me esconder, tu és meu prazer, em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Aleluia, glória a Deus. Tu és poderoso, Jesus. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar
presença, Senhor, vou me esconder, Tu és meu prazer. Em Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Agradeço a minha oportunidade, amém? Amados irmãos, vamos fazer uso da palavra do Senhor para nossa meditação, palavra inicial deste culto, onde buscar a ajuda de Deus. Salmo 130. Vamos lá ler o Salmo 130. Das profundezas a Ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os Teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se Tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que o guarda pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Essa também é a nossa esperança, é o nosso desejo, Pai, é a nossa petição. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa maravilhosa palavra nos nossos corações, ó Pai. Que nós possamos sempre lembrar, Senhor Deus, do Teu poder, Tua misericórdia, ó Pai, o Teu infinito amor por todos nós, Senhor Deus Todo-Poderoso. Para que possamos, Senhor, sempre, Senhor, de contínuo, Pai, Te buscar, Senhor Deus. E não só nos momentos de necessidade, mas no momento também de alegria, Senhor Deus. No momento, Senhor Deus, que temos, ó Pai, algo, Pai amado, Pai querido, para que nós possamos te agradecer, ó Pai amado. Mas, Senhor, olha, Senhor, por todos nós, vela, Senhor Deus, por todos nós, ó Pai, livrando-nos, ó Pai, de todos os males, ó Pai amado, Pai querido, pelo poder que há, Senhor, na Tua palavra, pela mensagem que há neste salmo, Senhor Deus, ó Pai amado, nos coloca, Pai amado, sob a Tua mão, Pai. É em nome de Jesus, Teu Filho amado, que eu te rogo, te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Podemos sentar, amados irmãos. Nós devemos sempre, amados irmãos, como eu orei, né, de contínuo a gente sempre lembrar de Deus, buscar a Deus. E não só no momento das nossas necessidades, das nossas dores, mas no momento da alegria, no momento da abundância, né? Amém? Porque Ele vela por nós, Ele cuida de nós. E eu quero até louvar o hino que tem por título, Cuida de mim. Amém, pastor? Pode baixar, pastor. Cuida de mim, sou seu dependente, não sei me. Cuida de mim, sou seu dependente, não sei me defender. É assim que eu sempre deveria viver, sempre dependendo do Pai. Mas eu cresci e aos poucos fui me afastando de Ti. Eu pensei que poderia viver assim, só que não deu certo, meu Pai. Pai, vim aqui outra vez pra dizer que eu sei os meus erros de tudo. Pai, tantas vezes errei, mas eu vim desta vez
pra dizer que te amo. Oh, cuida de mim, sou seu dependente, não sei me defender. Eu já fiz de tudo que podia fazer, só me machuquei mais e mais. Cuida de mim, como uma criança no colinho do pai. E se for preciso eu andar por aí, só se for contigo, meu Pai. Pai, vim aqui outra vez pra dizer que eu sei dos meus erros, de tudo. Pai, tantas vezes errei, mas eu vim desta vez pra dizer que te amo. Pai, vim aqui outra vez pra dizer que eu sei dos meus erros, de tudo. Pai, tantas vezes errei, mas eu vim desta vez pra dizer que te amo, pra dizer que te amo, pra dizer que te amo. Louvado seja Deus. Meu Silvio também vem louvar o Senhor. Eu também gostaria de saudar a todos na santa paz do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Muito vivi, eu já sofri lá no mundo, em altas madrugadas eu nunca encontrei nada em minha vida. Fui humilhado, também maltratado lá no mundo. Quando estava quase perdido, Jesus falou comigo e mudou a minha vida. Ele arrancou dentro do peito a dor, mudou completa a minha vida. Eu que vivia a chorar, minha vida a lamentar, Ele mudou a minha vida. Eu encontrei Jesus em minha vida, tirou todos os meus defeitos, viu que não era perfeito e mudou a minha vida. Aleluia! Glória a Deus, meu Pai. Tira, meu Deus, tudo que não é perfeito, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se faz presente, meu Pai, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fui humilhado, também maltratado lá no mundo. Quando estava quase perdido, Jesus falou comigo e mudou a minha vida. Ele arrancou dentro do peito a dor, mudou completa a minha vida. Eu que vivia a chorar, minha vida a lamentar,
minha vida. Eu encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus em minha vida. Tirou todos os meus defeitos, viu que não era perfeito e mudou a minha vida. Aleluia. Eu encontrei Jesus em minha vida. Tirou todos os meus defeitos, viu que não era perfeito e mudou a minha vida. Aleluia. Tirou todos os meus defeitos, viu que não era perfeito e mudou a minha vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, eu agradeço demais a minha rica oportunidade. Aleluias. Irmão Rondinelli, assim que terminar a oportunidade de amar as irmãs, irmão, vem aqui, faz a oração pelos dizimistas e ofertantes da casa do Senhor, amém? E, na sequência, a irmã Ana Lúcia, além dela louvar aí com as varoas, louva aqui, vem louvar o hino aqui, enquanto só o recolhimento de dízimos e oferta, amém, irmã? Sim. Quando você senta e chora e não tem ninguém para te ajudar, apenas dobre os seus joelhos, não tem palavras, começa a chorar. Mesmitos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece teu sofrer, a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, Senhor te ouvirá. Aleluia, tu és santo, Deus, tu és fiel. Ao dobrar os seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde as orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá, até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer, a tua dor, sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar, sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece
Cumprimento a igreja com paz do Senhor. Vamos ficar de pé, fazer a oração de dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Em nome de Jesus. Uma certa vez os fariseus foram provar Jesus, né? Eles perguntaram se era lícito pagar tributo a César. O Senhor Jesus, já conhecendo o seu coração, pediu para olhar a moeda. Qual é o retrato que tem na moeda? A foto de César. Então Jesus disse: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Isso quer dizer o quê? Que a gente dá prioridade a muitas coisas na nossa vida, né? Mas o dinheiro da casa de Deus, muitas das vezes as pessoas retêm. Eu não digo que aqui é o caso, mas a gente tem que dar a César o que é de César, as contas do dia a dia, mas também tem que dar a Deus o que é de Deus, né? Então tem que dizimar e ofertar com alegria, nem com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, eu creio, Senhor, que Tu vai, Deus Todo-Poderoso, prosperar o Teu povo, encher os nossos celeiros, a qual, Senhor, Tu tem a Tua promessa de abrir a janela dos céus, Deus Todo-Poderoso, e derramar sobre nós benção tal, a qual haja maior abastança. Ó Deus Todo-Poderoso, o Teu prazer é de nos abençoar, nos faz ter um coração voluntário, um coração fiel, Deus Todo-Poderoso, para que a gente venha dizimar, ofertar com alegria na Tua casa, de tudo que passar na nossa mão, Deus Todo-Poderoso, dizimar e ofertar, porque a Tua palavra diz que não dizimeis por tristeza nem com necessidade, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. E nesta noite eu creio, Senhor, que tem verdadeiros dizimistas que dão com alegria, que tem um prazer, Senhor, de pegar uma parte do seu ordenado para poder, Deus Todo-Poderoso, abençoar a sua casa. Porque se faltar do Teu povo, o Senhor provém, ó Deus Todo-Poderoso. Aquele que não tem, Pai, tem, Senhor, aleluia, vontade, Senhor, de dizimar. Abre a porta, Deus Todo-Poderoso, a qual se encontra fechada, porque Tu és o especialista em abrir porta. Tu abre porta onde não tem porta, onde não tem parede. Tu faz da maneira que Tu quer, Deus Todo-Poderoso, porque quando Tu abre a porta, a chave está na Tua mão, quem fecha é só Tu, Senhor, aleluia. E Tu abre também na hora que Tu quiser, ó Deus Todo-Poderoso. Tu sabe da necessidade dos Teus servos. Aquele que não trabalha de carteira assinada, Pai, ó Deus Todo-Poderoso, arruma uma ocupação de carteira assinada, para que ele venha, Deus Todo-Poderoso, trazer, Senhor, a 10ª parte para a Tua casa. Ó Deus Todo-Poderoso, toma o Teu povo nas Tuas mãos nessa noite, e dizime e oferte com alegria, em nome de Jesus. As palmas exaltam o santo nome do Senhor, aleluia. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar os 113 irmãos da harpa cristã, para a honra e a glória do Senhor. Dia a dia vem guiar-me, meu Jesus e meu Senhor. Não sou meu, pois me compraste com Teu sangue redentor. Quero a Ti viver unido, pela vida até ao fim, que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim, que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Cada instante vem guiar-me, ó celeste diretor. Já fizeste em mim morada, Tu és meu dominador. Ó, transforma minha vida, seja meu Teu querer. Quero andar passo por passo, confiando em Teu poder. Quero andar passo por passo, confiando em Teu poder. Se maior intimidade para
for. Quero mais ser atraído a ti, meio Salvador, a que fique em ti morando, meu secreto pavilhão, escondido inteiramente em ti, minha salvação, escondido inteiramente em ti, minha salvação. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Eu saúdo a igreja na gloriosa paz do Senhor, amém? Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias na carta aos Coríntios, capítulo 14. Entraram? Está escrito assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, tem faça-se tudo para edificação. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nos colocamos, Senhor, diante da Tua santa presença nesta noite para Te exaltar, para Te adorar, e neste momento, Senhor, desejamos que o Senhor venha nos falar, venha nos instruir, nos ensinar, que o Senhor venha nos dar sabedoria para falar, Senhor, para passar aquilo que nós temos recebido do Senhor, meu Pai. Ó Senhor, abençoa cada ouvinte da Tua palavra aqui presente, aqueles que também vão ouvir, Senhor, este ensinamento, Pai, que é para edificação da Tua igreja, do corpo do Senhor, que somos nós, membros deste corpo. Meu Deus, nos dá discernimento, nos dá sabedoria do Teu Espírito para entender o que o Senhor quer nos falar, Pai, em nome de Jesus, amém. Pode assentar, meus irmãos, glória a Deus. Mas, irmãos, aqui no capítulo 14, se os irmãos leem todo o capítulo, o apóstolo Paulo, ele está ensinando sobre línguas, sobre dons, manifestação de Deus, querendo exatamente a edificação da igreja. Por que que a palavra edificação, ela vem na obra do ministério, o ministério aqui, o serviço de Deus? Porque todos os dons, irmãos, todos os talentos, todas as habilidades e capacidades que Deus dá ao seu povo, é para edificar o corpo de Cristo. Não é para que ninguém jamais, se aproprie desses dons em proveito próprio, mas sempre visando o desenvolvimento do corpo de Cristo, que são todos os membros da igreja, né? Então, eu creio que é um assunto bastante repetido, mas merece nós estar sempre lembrando, certo? Para que não haja entre nós dificuldade. Um irmão tem interesse por um trabalho na igreja e não tem por outro. Eu gosto disso, eu não gosto disso. Não, a gente tem nossas tendências para alguns tipos de trabalhos, nos identificamos mais, mas vamos entender que nós somos membros do corpo, todos nós temos que participar. E uma das palavras que nós vamos ler aqui, algumas referências, que o apóstolo se preocupa muito aqui no capítulo 14, irmãos, é exatamente a manifestação do Espírito e também a compreensão, o entendimento, porque toda manifestação de Deus, irmãos, é para edificar, e só edifica se as pessoas entenderem também o que nós estamos falando, o que nós estamos fazendo, tá? Então nós vamos trazer aqui alguns pontos aplicado ao nosso trabalho na obra do Senhor, tá bom? Vamos detalhar alguns pontos bem simples, mas que merecem bastante atenção. E a palavra-chave hoje é comunicar, viu? Comunicar. As pessoas vêm a Cristo, na igreja, elas vêm querendo ouvir uma palavra de Deus, vêm querendo receber uma direção de Deus, uma orientação, um conselho, e nós não podemos jamais nos apropriar, mais uma vez, dos dons, das habilidades, das capacidades, para nós expressar, às vezes, só aquilo que nós queremos falar ou fazer. Mas, Senhor, fala comigo, sempre pedindo, tá bom? Então a gente vai detalhar
alguns pontos. Antes de eu entrar aqui no detalhamento, aí no capítulo 14, você está com a sua Bíblia aberta, tá? Eu reservei aqui alguns pontos, porque nós não vamos falar de línguas, de dons, nós vamos falar de outros assuntos bem nossos aqui, tá bom? Mas que está dentro desse contexto, tá? Aqui o contexto é dons, é língua, fala línguas, mas o ponto que nós queremos tratar é exatamente a comunicação, tá? Na pregação, no ensino e nos louvores, tá? No versículo 6, olha aí comigo no versículo 6, no capítulo 14, é sempre o capítulo 14, e no versículo 6 ele diz: e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Eu quero que os irmãos coloquem atenção na palavra aqui, ó. Que vos aproveitaria se a igreja tivesse só falando línguas que as pessoas não entendessem? Teria algum proveito? Não. Então, a preocupação do apóstolo, se você ler todo esse contexto, é ele querendo que a igreja tivesse esse entendimento, que as pessoas precisam nos entender o que é que nós estamos falando, o que é que nós queremos falar, o que é que Deus quer falar através de nós, tá? E aí vem a pregação, vem o ensinamento e vem o louvor, que são os meios de comunicação mais usados pela igreja, tá bom? Então, que proveito, né? Que vos aproveitaria, tá? Então, quando nós recebemos de Deus uma palavra, uma mensagem, um louvor, vamos sempre pensar assim, ó, Deus, me dê palavras, me dê sabedoria, né, para que as pessoas me entendam. O louvor, por exemplo, o louvor tem que ter uma mensagem para a pessoa que está ouvindo. Um ou outro dizia assim: Deus falou comigo aqui nessa frase desse louvor, nessa parte aqui, nessa estrofe, Deus falou comigo, né? Porque senão a pessoa vem aqui à frente, ele prega, ele ensina, ele fala, e as pessoas saem sem ter levado quase nada, então não teve tanto proveito, né? Tem louvor, nós não podemos ser crítico louvor a Deus, claro que não, mas tem louvores que fala muito pouco, irmãos, fala muito pouco ou quase nada, é mais, sabe, um barulho, uma coisa assim mas tem outros louvores não, que a pessoa começa a ouvir e começa a chorar, começa a sentir ali o poder de Deus, tá? E às vezes é uma estrofe, uma parte da estrofe, tá? Então por isso que nós temos que ter essa sensibilidade, tá bom? Com relação ao que vamos falar, o que Deus quer falar, como é que nós vamos colocar aquilo que Deus nos falou, para a pessoa entender o que nós estamos falando, certo? Tá bom? E um detalhe para quem prega, principalmente, irmão, uma palavra pode tirar totalmente a atenção da pessoa da pregação que você está falando. Então isso requer o quê? Sabedoria, e é Deus que nos dá. Então ele diz aqui: que aproveitaria ficar na igreja só falando língua estranha? Teve um tempo na igreja pentecostal, né, na nossa mesmo período, que tinha muito um movimento chamado mistério, né? O mistério da igreja é Jesus, que foi revelado, tá bom? Esse é o maior mistério e o melhor de todos. Aí tinha um negócio do mistério, ainda tem por aí esse mistério, que há um movimento muito grande na igreja, a gente pula, corre, grita, né? Tem umas aí que até a pessoa fica falando voz de animal e tudo mais, né? De leão, um monte de coisa, e as pessoas ficam sem entender o que é aquilo, aí perguntam: o que é isso? A pessoa diz: é o mistério. Não, não tem sentido. O que se manifesta na igreja, irmãos, Deus tem que estar falando alguma coisa, tá bom? O mistério começa, mas depois ele diz o que é que ele quer fazer, o que é que ele quer falar, tá bom? Então, é por isso que talvez alguém nos classifique como uma igreja da letra, uma igreja que não dá lugar ao Espírito. Nós damos lugar ao Espírito. Todos os irmãos aqui é para dar lugar ao Espírito Santo, para o Espírito Santo falar com você, para o Espírito Santo revelar, mostrar, mover a igreja, você. Mas olha o que Paulo está dizendo: se for uma coisa tão estranha que ninguém entende, não tem proveito, tá bom? Só dando uma entradinha nessa parte aí. Aí aqui ele diz, no versículo 1 Coríntios 14, 6, né? Que vos aproveitaria. No versículo 9 ele diz assim, irmãos: assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras o quê?
Você abra a sua Bíblia, vai lendo comigo as palavras, para quando você está lendo e olhando, vai fixando mais na sua mente, tá bom? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14 e versículo 9. Palavras bem inteligíveis. Alguém leu aí numa outra versão como é? Compreensivas. Tá vendo? Então, às vezes a pessoa está falando e a pronúncia, nem a pronúncia, quem está ouvindo não está compreendendo. E a palavra aqui é exatamente a compreensão do que eu estou falando. Se a pessoa não entende o comunicador, muito menos ele vai entender o que é que Deus quer falar. Certo? Me arruma um copinho com água aí, Zé. Palavras bem inteligíveis. Aí ele diz aqui, ó, como se entenderá o que se diz, se não for com palavras pronunciadas, né, com inteligência. Porque estareis como? Que falando a. Então aqui é aquela pessoa que dispara assim, falando, mas não se entende, as palavras elas não têm ligação. Começa falando uma coisa, não termina, entra noutra, porque aqui não é só uma palavra não, é a fala mesmo. Então, todo o assunto que nós iniciarmos, nós temos que terminar para as pessoas entenderem o que Deus está falando, tá certo? Então isso é muito importante, senão é como se estivesse falando ao ar. Eu me lembro de um pregador que eu não consigo esquecer dele, porque ele só pregava olhando para o teto, assim, uma pregação fervorosa, mas olhando para o teto, ele não olhava para as pessoas. E todo comunicador deve olhar para as pessoas, não aquele olhar assim de intimidação, ou ficar mirando a pessoa, mas ele tem que olhar para as pessoas, olhar lá, olhar aqui, tá? Porque ele chama a atenção das pessoas também, e as pessoas percebem que ele está falando com segurança. Quando a gente está falando assim, né, meio desconfiado, olhando para a direita, para a esquerda, é porque quando nós vamos conversar com uma pessoa que ela não olha nos nossos olhos, a gente já não confia muito, não é assim? A pessoa está contando uma história para nós e ele fica olhando para o chão, não sei, e aí não dá para botar confiança não. Mas quem fala assim, ó, sem intimidar, sem aquela arrogância, mas, né? Então isso também é uma maneira de atrair a atenção das pessoas, para as pessoas nos acompanhar melhor. Então estamos falando de compreensão, de postura, né? de como se apresentar também. No versículo 12, irmãos, ele diz assim, ó, assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para edificação da igreja. Então vamos aqui, ó. Eu creio que todo crente, todo servo de Deus, que já entende as coisas de Deus, já sabe que Deus quer fazer algo e quer fazer através do seu povo, ele quer ser usado por Deus, amém? Sem nenhuma vaidade. Tem uma frase no estudo para pregadores, né, que tem várias matérias só para pregar, hermenêutica, homilética, exegese e outras mais, né? Tem também uma matéria muito boa, que é um estudo muito bom, que é de oratória. Então, nesses estudos, tem uma frase que eu não esqueço, que todo pregador, todo comunicador, todo aquele que vai se apresentar às pessoas, ele tem que sufocar qualquer vaidade, ele tem que ser o mais simples possível na sua apresentação. Porque se um pregador, um mensageiro, aquele que louva, que prega, que ensina, se ele não for recebido pelas pessoas, as pessoas não dão atenção a ele. Então isso é importante. E aqui o apóstolo diz assim, ó, procurai abundar nos dons. O que é abundar num dom? Qual foi o dom que eu recebi? Qual é o dom que eu tenho? Tem pessoas que dizem, eu tenho o dom de louvar, né? Vamos dizer assim, tá? Então, se eu tenho o dom de louvar, o que é abundar? É estudar a música, é treinar, certo? A gente vê a dificuldade de trazer as pessoas para os ensaios, não é? Os grupos, né? Tentamos aqui fazer um grupo tem o grupo de louvor da igreja, que é para homens e mulheres.
né? Mas tem uma dificuldade enorme de ensaio, porque nunca tem tempo, nunca dá certo. Claro que temos nossas ocupações, temos nossos afazeres, né? E não dá realmente para estar sempre. Mas hoje está mais fácil, hoje nós temos a internet, né? Enquanto você está lavando a louça, irmã, você pode estar ouvindo o playback para poder louvar bem aqui, não é isso? Ouvindo a letra e a música do cantor para afinar mais, tá certo? Ah, mas eu não sei usar mídia. Pede alguém lá que bote para você ouvir, né? Tá certo? Enfim, é música, é louvor, pregação. Quem quer pregar? Tem que ler Bíblia, tem que estudar a Bíblia, tem que fazer também estudos, né? De teologia, tá? Para poder entender melhor na interpretação dos textos. Tem que ler muito, tem que estudar muito, tem que se dedicar muito, né? Por quê? Porque quando nós vamos falar, as pessoas esperam alguma coisa de nós, né? Uma luz sobre um texto, né? E assim, não precisa ser coisa muito complicada não, porque nós temos no nosso caso aqui, nós temos um grupo de irmãos, ou uma congregação, que o intelecto, ou a capacidade intelectual de estudo das pessoas é misto, mas a um nível mais simples, né? Então nós não precisamos, nós os pregadores aqui da igreja, pregadoras, não precisa também, você estuda, mas você procura se preocupar com isso, que as pessoas entendam o que a mensagem quer falar, pronto, certo? Os significados, eles são importantes em alguns momentos. Você vai dar um estudo onde tem pessoas com mais conhecimento, que exigem mais, você vai se aprofundar mais nos significados, né? Mas as pessoas, se nós formos pensar como comunicadores, qual é o anseio do povo que vem para a igreja aqui, o nosso culto, por exemplo? A pessoa vem querendo, a maioria quer uma solução no lar, no casamento, na vida da família, os filhos, né? A pessoa quer uma orientação por uma situação que ela está passando, né? É uma vida conjugal, uma crise financeira que ela está passando, ela não sabe o que fazer, não sabe que direção tomar, né? Enfim, os problemas da vida, tá? Aí a gente sabe de tudo isso e a gente coloca tudo isso diante de Deus e falamos para Deus assim: Senhor, hoje eu vou pregar, hoje se eu tiver uma oportunidade para louvar um hino, para trazer uma saudação, o que é que o Senhor quer falar com a igreja? Pode falar desse jeito, com as suas palavras, e Ele vai colocar algo no seu coração. Aí você tem uma oportunidade aqui, que as oportunidades, ela é em média 5 minutos, para poder a pessoa trazer uma saudação, ou trazer um louvor, trazer um testemunho, tá? Vamos que Deus colocou no seu coração, numa noite, não um louvor, mas você trazer uma palavra, ler um versículo e fazer um comentário. Por quê? Porque Deus falou com você naquele versículo, né? Aí Deus colocou no seu coração que você vem aqui à frente, vai ler aquele versículo e vai fazer um comentário de uma experiência naquele versículo que Deus falou com você, com certeza vai falar com alguém, tá? Então, as pessoas precisam entender o que nós estamos falando, mas as pessoas vêm à igreja também, irmãos, querendo ouvir Deus falar, amém? Aí eu escolho o hino que eu quero, a palavra que eu quero, o jeito que eu quero, e é o que as pessoas estão precisando, e é o que Deus quer falar naquele momento para aquela pessoa, que só Deus conhece o coração, a alma e o espírito dela, né? Então, por isso que, ouçam bem, vou repetir, quando você foi escalado para pregar, você já começa a orar a Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer falar? Aí dá uma pausa. Você vai pregar daqui a... Não, mas eu vou falar em alguns aspectos. Vamos lá. Você foi convidado para pregar daqui a 3 dias. Então você pode começar ali a pensar primeiro o que é que Deus quer falar. Aí Ele coloca uma frase, uma palavra no seu coração para aquele dia que você vai pregar, porque Ele já está vendo aquele dia, Ele já está sabendo quem vai estar no culto naquele dia, as necessidades das pessoas naquele dia. Aí Ele coloca no seu coração: ah, Deus falou comigo. Aí você vai para a Bíblia, você pode escolher um texto que fale com aquele assunto que Deus falou com você, tá? Como também você pode dizer assim: Deus, eu vou abrir aqui a palavra, o Senhor me dê aqui a palavra para me falar tal dia, né? Então isso quando a gente tem tempo para pregar.
quando não tem, está sentado aí, olha, a próxima oportunidade é para a irmã Vera. Inclusive eu quero pedir aos irmãos que estão aqui, que quando for dar uma saudação, é uma saudação. Não diga assim, a irmã está com a oportunidade para louvar um hino. Não. A irmã está com a oportunidade para uma saudação. Ela pode louvar, ela pode ler uma palavra e fazer um breve comentário, ela pode trazer um testemunho, ou louvar um hino, uma saudação. O que Deus colocou no teu coração é um louvor? Amém. Aí vamos dizer que aqui nós combinamos o seguinte: quem está dirigindo o culto, a diaconisa Silene está vindo para a oportunidade, eu já estou anunciando a próxima oportunidade. Então, as oportunidades elas variam de 3 a 5 minutos. Tem umas pessoas que vai a 10, 8, né? Então, se a irmã Liduína já sabe que a próxima é ela, se ela não tinha pensado no hino, dá tempo para pensar, não dá, Zé Carlos? Zé Carlos, já dá. Senhor, já liga com Deus aqui, ó. Senhor. Aí, isso. O evangelista Zé Carlos está dizendo: já sai de casa, se for me dado uma oportunidade, eu vou louvar. Eu já ia comentando isso. Senhor, qual é o hino que eu vou louvar? Amém? Qual é o hino que eu vou louvar? Sim. Ela louva de novo, que a pessoa não ouviu direito o primeiro, vai ouvir o segundo. Mas o que eu quero dizer é isso, é que o culto, realmente, ele tem o culto que a gente diz, um culto do Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, é assim. Eu tenho vários hinos, eu tenho muitas mensagens, muitos temas, eu tenho muita Bíblia, mas aquele momento é do Espírito Santo, aquele momento é de Deus. Então eu tenho que me preocupar como comunicador, que as pessoas me entendam o que eu estou falando, que Deus fale comigo para que eu possa falar para as pessoas o hino, a mensagem, a palavra, a mensagem, o estudo. Eu nunca dei o mesmo estudo com o mesmo tema, com as mesmas aplicações, porque eu sempre peço ao Senhor que Ele vá me dando também as palavras na hora. Tá bom? Então isso é que faz, irmãos, uma grande diferença na vida das pessoas. Tem pregadores, que não é muito o nosso caso aqui, graças a Deus, que eles pregam uma mensagem aqui decorada, e eles vão em várias igrejas e pregam a mesma mensagem. Se ele falar 1000 palavras, talvez tenha 10 palavras que ele mudou, o resto é decorado, puramente decorado, porque já é uma coisa mecânica, já é uma coisa programada para poder manipular as mentes, tá bom? E aí o Espírito Santo não está aí, tá? E o problema do Espírito Santo não está aí é que a pessoa vem à igreja e ela precisa ser atendida por Deus através de nós. Tá vendo como é delicado? Então, o apóstolo Paulo, a igreja de Coríntios, irmãos, era uma região de muitas crenças, né? O povo que formou aquela igreja ali vieram com muito ranço, né? Muitas coisas ainda das crenças, né? E o mundo do espírito, o mundo espiritual, era muito, eles gostavam muito. Inclusive o próprio Paulo diz que eles tinham todos os dons naquela igreja, mas a igreja virou uma confusão grande, porque eles não souberam usar os dons, fizeram uma confusão, tá? Então, irmãos, essa é a questão, Deus quer me usar, ouça bem, Deus quer te usar. É simples e ao mesmo tempo é complicado, porque quando eu quero fazer a coisa do meu jeito, ao meu gosto, ao meu prazer, aí Deus não opera. As pessoas não são tocadas, irmãos, numa mensagem, certo? Faz muito tempo que eu parei de pedir para a igreja dar glória a Deus. Dá glória a Deus, igreja. Não, para quê? É o Espírito Santo que vai mexer com ela. Tem hora que você ouve uma palavra que não tem como você segurar o glória a Deus, é ou não é? Preste atenção. Eu me lembro, nunca me esquecerei de um culto em Diadema, São Paulo, que naquele dia eu ia pregar, e antes de eu pregar, o grupo de jovens louvou a Deus na hora das ofertas, e quando eles começaram a louvar,
eles foram tomados pelo Espírito Santo e eles louvavam e uns glorificavam, outros louvavam, outros falavam língua estranha. E quando o louvor encerrou, a igreja toda estava glorificando aquele poder tremendo. Eu preguei só 10 minutos, porque não sobrou quase tempo, porque a igreja foi tomada pela mensagem e pela adoração. Então, por quê? Porque certamente aquele grupo orava para escolher hino, porque isso acontecia antes, irmão. Um grupo de louvor que ia louvar antes, eles oravam antes de iniciar o ensaio. Eles perguntavam, oravam ao Senhor qual era o hino que eles iam ensaiar, qual é o hino que eles iam louvar no dia do culto. Era tudo com oração, irmão, e ainda jejuava, consagrava. Então isso trazia uma vida muito grande ao culto, né? Então o tema principal aqui é comunicar. Mas esse comunicar não é só apresentar um louvor bem entoado, isso é bom, arrumar tudo direitinho, amém, amém, mas também está ligado com Deus. Se Deus está falando comigo, que sou comunicador, Ele vai falar com as pessoas também. Mas se eu estou fazendo uma coisa muito pessoal, aí Deus fica à parte, Ele não age, tá bom? Então, irmãos, quem vem à frente, mesmo com dor, um problema, gemendo, as tribulações da vida, a hora é do Espírito Santo, amém? Você deve deixar o Espírito Santo te usar. Se liga com Deus, com o que Deus te deu, e deixa o Senhor te usar para o povo de Deus ser abençoado, para os ouvintes serem abençoados. E Deus vai colocar uma palavra na tua boca e vai mexer com pessoas, vidas, né? Glória a Deus. Então, isso é muito importante, a comunicação dos ministros de Deus, porque quem prega está ministrando, quem ora está ministrando, quem está ensinando está ministrando, quem está dando testemunho está ministrando, está anunciando algo de Deus que Ele fez, que Ele realizou, que Ele está operando, entendeu? E o louvor também é uma ministração, é uma hora que Deus está falando também. Então tudo isso tem que estar no envolvimento do Espírito Santo, tá certo? Então ele diz aqui, procurar abundar nos dons, irmãos. Então, quer pregar? Leia, estude, reflita, pense, ore, peça a Deus sabedoria. Tem 2 dons, tem 3 dons que são indispensáveis na vida de um comunicador, que é o dom da palavra da ciência, o dom da palavra da ciência, né, que fala Deus trazendo conhecimento do que está no coração das pessoas, né? Deus dando a ele a sabedoria de como aplicar, de como colocar aquilo que Deus falou com ele, e o dom de discernimento, irmãos, é a pessoa estar aqui, e ele discernir, né, o momento, tá? E não seguir muitas das vezes uma linha muito dele, mas na mensagem Deus pode fazer algo diferente. Não precisa dizer Deus mudou tudo aqui, eu não sei porquê. Não, deixa só Deus te usar e acabou. Amém? E amém. Então isso são algumas orientações bem simples, irmãos, mas que faz muita diferença, tá bom? Também no versículo 19, aliás, no versículo 15, que fareis, pois? Olha aí, no versículo 15. Olha o que o apóstolo está dizendo, irmão. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Percebam que eu tenho que estar em espírito ligado com Deus, mas isso não pode ser uma coisa assim, meia cega, sabe? Sem entendimento. Sem entendimento. Porque Deus é um Deus, é a sabedoria. Então, quando eu estou orando, eu tenho que ter consciência do que eu estou falando, do que eu quero falar, e ligado ali, meu espírito, mas entendendo, sabendo o que estou falando, tá? Aí ele diz aqui, cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Eu vou dar um exemplo aqui de um episódio que eu vivi, que é inesquecível. Se liga aqui que é uma experiência que vale muito. Nós estávamos, eu não vou dar a cidade porque esses vídeos
vão por todo lugar e a pessoa pode se sentir ofendida. Eu não quero, o objetivo é só trazer uma lição. Eu estava numa cidade muito violenta lá, certo? E nós estávamos fazendo um culto campal. E lá nesse culto campal, era uma comunidade da cidade, assim, né? Era um pequeno bairro. E lá tinha muitas pessoas católicas e revoltadas, né, com os crentes, né? Uma idolatria muito grande lá. E um irmão que me antecedeu, que eu ia pregar, ele começou a louvar um coro lá, dizendo que Deus tinha dado a ele sapato de ferro para pisar na cabeça dos demônios, né? E enquanto ele louvava aquilo, e o povo batia palma e aquela agitação, eu sentado ali, eu comecei a perceber que muitas pessoas estavam entendendo que aquilo era uma afronta a eles. Era uma afronta. E quando eu comecei a pregar, o camarada veio no meio do povo com uma roçadeira para matar os crentes. Por quê? Porque certamente ficou revoltado com aquilo dali. Então faltou o quê? Faltou entendimento. O evangelho, irmãos, olha, está escrito que se alguém chegar perguntando, questionando a nossa fé, é para nós responder com mansidão. Muito menos ir agredir as pessoas. Isso é falta de entendimento. Então, louvores. Graças a Deus que hoje nós temos louvores mais sacros, louvores mais com mensagens diferentes, mas tem louvores por aí, meu irmão, que é uma verdadeira afronta, uma agressão às pessoas. E isso irrita aqueles que têm outra fé. Nós fomos chamados, foi para anunciar Jesus, meus irmãos. Os louvores devem ser louvores que tragam mensagem de salvação, principalmente em cultos públicos, de oração, né? Culto de oração, né? Tem umas pessoas que tem que louvar tantos hinos de sangue ali para poder incitar mesmo. Eu já vi pessoas em oração invocando demônios ali, mandando eles virem ali na vida daquela pessoa. Isso é falta de entendimento, irmão. Demônio não é para ser invocado, não é para ser expulso, se ele estiver na vida da pessoa. Então são coisas meio malucas, tá? Que não faz parte do evangelho. Então, orar com entendimento, cantar no espírito, mas com entendimento. O que é que eu estou cantando? Que mensagem é essa? O que é que essa mensagem vai trazer de bem para o ouvinte? Para edificar, para salvar, para libertar, né? Para libertar. Então é isso, tá? Só para os irmãos refletir, pensar, tá certo? Meu grande desejo agora no início do ano é que, se tudo for correndo bem, a gente poder retornar com os nossos estudos da escola bíblica e também com os nossos estudos mensais para os pregadores, né? As pregadoras, para melhorarmos mais ainda. Muito bem, então vamos lá. Orar em espírito, sim. Oração, toda obra tem que ser no espírito, mas também com entendimento, tá certo? Esse entendimento humano, mas também Deus dando ali uma direção, que a gente fala, né? Agora o versículo 19 aí, ó. Olha aí o 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras, na minha própria inteligência, na língua dele, né? Ele falava mais de uma língua, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. O apóstolo falava língua estranha, e ele era a favor da doutrina da língua estranha, e a língua estranha é bíblica, diz que é pentecostal, mas não, ela é lá de Atos 2, né? Que todos foram cheios do Espírito Santo e falaram línguas, né? Então as línguas, elas são bíblicas, tá certo? A língua celestial, tá? Tudo bem que lá no dia de Pentecostes ocorreu também o milagre, né, deles falar na língua deles, e o Espírito Santo pegar a fala deles e falar com todos os povos que estavam ali de línguas diferentes. Foi um milagre aquilo dali, tá certo? Mas teve língua celestial também, tá? Então, só um minutinho. Então ele está dizendo aqui, ó, quando ele diz que ele
prefere falar 5 palavras, se ele tiver que falar ao público, ao ouvinte, ele prefere falar 5 palavras numa língua que se possa entender, do que 10 mil numa língua que não se entende. O que é que o apóstolo está dizendo aqui? Ele está falando de línguas estranhas mesmo, língua desconhecida, tá? Mas a lição para nós hoje aqui, meus irmãos, é: o que eu falo, as pessoas estão entendendo? A forma como eu estou explicando, as pessoas estão entendendo? Elas estão compreendendo? Deus está falando com elas? Então essa deve ser a maior preocupação nossa, a compreensão, mas também que Deus esteja. Mas nem toda a palavra de Deus é para ser dita a qualquer hora, só para colocar a pessoa na parede. Aí é força. Amém? Agora vamos aqui ao versículo 20. Ele diz assim, ó: irmãos, versículo 20, você está lendo aí, ó: irmãos, não sejais no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Tá bom? Então o Senhor quer sim que o seu povo, os mensageiros, tenham conhecimento literário, intelectual, né, a mente, e também do Espírito de Deus. Deus dá na hora. Irmãos, daí vai acontecer, porque Jesus disse, ó, não se preocupe, né, quando você estiver diante dos magistrados, das pessoas grandes aí, dos reis, dos juízes, não se preocupe, né, do sinédrio lá que tinha, que na hora o Espírito Santo vai colocar as palavras em vossa boca. Mas isso é quando eu não posso me preparar, é quando eu sou pego de surpresa. O Espírito Santo vai nos fazer lembrar da palavra de Deus, ou ele vai falar na nossa boca a resposta que nós devemos dar. Mas quando eu posso ler, estudar, me preparar, irmãos, para ministrar uma pregação, um ensino, para trazer um louvor. A nossa igreja, esse ministério que o Senhor nos confiou, ele é participativo. O culto nosso é congregacional, participativo. Então todos os irmãos podem ter oportunidade desses que estejam com sua vida alinhada com Deus, né, para trazer uma saudação, contar um testemunho, uma bênção, trazer um hino, um louvor, mesmo que a pessoa não louve tão entoado, a igreja ajuda, né, tem aqui o apoio aqui dos que tem mais um conhecimentozinho de louvor e vai te ajudando, né, e todos participam. Então estejam orando, estejam buscando, pedindo a Deus, porque quando você tiver uma oportunidade, meu irmão, vai ser fogo, você vai fazer com alegria, certo? E peça essa graça a Deus, queridos. Quem vier aqui à frente, principalmente no culto público, não é para se exibir não, como eu falei na outra aula, mas as pessoas que estão nos ouvindo, elas querem ver vida nos que falam, e esta vida que nós transmitimos, antes de tudo, é a vida, o Senhor Jesus em nós, o Espírito Santo em nós, Deus em nós, tá bom? Então lute, vença todas as lutas que você enfrenta, e aqui na frente, deixa Deus te usar, tá bom? Glória a Deus. E aí eu quero pontuar aqui rapidamente alguns assuntos que eu acho que é importante para nós hoje. Quero fazer uma pontuação assim, ó. Eu ouvi uma pessoa numa pregação dizendo, eu li, aí falou, tal tempo, esse versículo e tal, aí ela disse assim, quando eu tiver uma oportunidade, Senhor, eu vou pregar na igreja. Tá certo isso aí? No dia que a pessoa vai pregar, escolher aquela referência que ela leu, que ela gostou, que tal, tá certo. A questão não é certo ou errado aí, a questão é o seguinte, é a palavra de Deus, a pessoa vai ler o que ela leu lá, gostou, e ela disse que no dia que tivesse uma oportunidade, ou pregar, ela ia ler, não está errado, porque é a palavra de Deus, mas o que é que nós estamos aprendendo aqui hoje, ó? No dia da minha oportunidade, ouçam bem, ó, no dia da minha oportunidade, para pregar, ou para ter uma saudação, o que é que eu devo fazer? Orar,
Senhor, o que é que o Senhor quer falar? Qual é a palavra? Eu me lembro que no início da minha fé, eu tinha um irmão na igreja que eu era chateado com o jeito daquele irmão, e eu dizia assim para mim, eu falava comigo, aí eu tinha já umas referências separadas. No dia que eu tiver uma palavra, que eu tiver uma oportunidade, eu vou ler esses versículos aqui. No dia que aquele irmão estiver na igreja, para ver se ele se converte. E aí, quando eu comecei a estudar teologia, um dos pontos que eu não me esqueço é isso, que o pregador disse: olha, nunca faça isso, nunca escolha a palavra para o dia que aquele irmão estiver na igreja, você doutrinar ele, porque pode ser o dia que Deus não vai, que ele não está preparado para ouvir. Alguém pode achar isso estranho, mas olha o que Jesus disse, olha aqui, Jesus falando, viu, na Bíblia: eu tenho muito que vos dizer, mas vocês ainda não podeis suportar, ainda não pode ouvir, ainda não tem ouvido para ouvir, né? Então, irmãos, tem assuntos que nós não tratamos em público com a igreja, porque se nós tratar aquele assunto, vai esbarrar numa pessoa e aquela pessoa não está preparada, e ela se levanta e não volta mais na igreja. Não, pastor, mas se é Deus que está mandando, sim, mas espera aí, tem palavras que, se você pensar bem, que você vai falar, quase todas as pessoas sabem que aquela palavra está se referindo àquela pessoa ali. Você entende isso? E aquela pessoa se sente extremamente constrangida naquele ambiente. Então tem palavras da Bíblia que elas têm que ser ensinadas pessoalmente em grupos de estudo, certo? Aí você diz: nossa, como é complicado. Não, mas não é complicado, é só a gente ir aprendendo que vai dar certo. Amém, irmãos? Vai dar certo. Eu já atropelei pessoas com a palavra de Deus, irmão. Já tive que pedir desculpa, mesmo sendo a palavra de Deus, mas porque eu coloquei numa hora, numa situação que não era o momento, tá? Então, nós comunicadores devemos pedir a Deus bastante sabedoria, tá? Eu sei que para algumas pessoas o nosso sistema, ele às vezes se torna complicado. Por quê? Porque quando a pessoa às vezes se excede em palavras, em coisas, elas são chamadas para conversar e ser orientadas, né? Então assim a gente vê, eu hoje me sinto, irmãos, muito satisfeito com o nosso culto, com as mensagens, tá? Com as mensagens, com a linguagem que é falada. Mas se você for em outros lugares, você vai ver que vai ter lugares muito melhor do que nós na comunicação, mas lugares que você fala, meu Deus do céu. Irmão, tem uns pregadores na internet que eles falam uma coisa linda, mas tem outros, irmão, que eles falam coisas que dá náuseas, né? É terrível. Então isso prejudica a obra de Deus, tá bom? Então olha só, quando você lê uma palavra que você leu há um tempo, ou uma situação que você viveu, que você trouxer, você não precisa dizer: eu li, eu isso, aquilo, e eu disse quando eu tivesse uma oportunidade eu ia falar, porque tem pessoas na igreja que vão dizer assim: então essa palavra aí Deus não está usando para falar comigo agora não, ele está só repetindo uma coisa que ele viveu lá e tal. Agora se você disser assim: olha, irmãos, porque isso pode acontecer também, olha como é diferente, olha, irmãos, eu li uma palavra há 10 anos atrás e ela falou muito comigo, e quando eu recebi o convite para pregar, Deus trouxe de novo aquela palavra e Ele quer falar contigo hoje. É diferente ou não é? Está percebendo que é diferente? Porque eu não estou só repassando, eu estou falando do que o Espírito está me dando. Isso faz uma diferença na vida das pessoas, e nós temos que falar aquilo que nós estamos recebendo do Senhor. É um testemunho, é uma experiência, é uma palavra lida, é um louvor, uma frase que você ouviu, né? Mas sempre falando, porque realmente Deus falou contigo, Deus está me dando essa palavra, essa experiência para te passar hoje, tá bom? Então isso enriquece muito, né? Porque fica no coração das pessoas que Deus está se utilizando daquelas experiências para falar conosco, tá bom? Vamos lá. Louvor, música, letra, compositor, irmãos, ouçam bem, fala comigo: louvor, música, letra, compositor. Isso. Então olha,
eu preciso perguntar a Deus qual o hino que eu vou louvar. Eu preciso conhecer a letra do hino, saber o que a mensagem do hino está falando. E aí nós temos aqui uma situação que talvez alguém considere mecânica. Mas não é mecânica, é estratégico para chamar a atenção. Mas há liberdade no espírito. Então olha só, escolher pela mensagem o que a mensagem fala, o que Deus fala na mensagem. Então, todo louvor, Deus tem que estar falando algo, ou tem que estar glorificando a Deus. Escolheu o louvor para o dia e o momento. Olha aqui, ó. Escolheu o louvor para o dia e o momento. O culto de Santa Ceia. Quais são os louvores? Ah, mas o pastor disse que a gente tem que orar a Deus, Deus tem que dizer qual é o hino. Sim, tem vários hinos que Deus pode falar para ser louvado na ceia, que vai ao mesmo tempo celebrar a ceia e falar com alguém. Amém? Cultos temáticos, é aqui onde eu falo que pode ser para alguma pessoa, para algumas pessoas, mecânico, mas não é mecânico, certo? Os assuntos relacionados com o tema do culto ou evento. Então vamos lá, eu vou pregar num culto de aniversário da igreja. Os irmãos acham que é correto eu trazer uma mensagem, eu sendo pregador, trazer a mensagem todinha e não falar no aniversário da igreja? Ou então nós temos um culto de Santa Ceia, eu trago uma palavra, uma mensagem e não abordo nada da ceia. É um culto de família, eu trago uma mensagem, não toco na palavra família, assim, não trago dentro da mensagem, não tem nada assim que possa envolver a família. É um culto de missões, por exemplo. Eu não falo nada sobre a obra missionária. Então assim, aí tem a questão do louvor, da pregação, das oportunidades, tá bom? Então a gente tem que estar sintonizado, porque esses temas são temas que fazem parte do dia a dia da igreja, tá? Aí, por exemplo, tem um culto de senhoras. Quando os irmãos for anunciar culto, anuncie culto de louvor e adoração a Deus, o tema é missões. Culto de louvor e adoração a Deus e o tema é família. Culto de adoração e louvor a Deus. Aí quando for de senhora, como é que a gente diz? Na direção ou na organização, tá? Dos varões, mesma coisa, dos jovens, na organização e na direção, porque o culto é a Deus, tá? E naquele culto nós vamos lembrar da missão, da família, vamos dar uma atenção maior. Ceia, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, mas é um culto também de louvor e adoração a Deus. Tem pessoas que não vêm para o culto de Santa Ceia porque não vai tomar ceia, mas é um culto de adoração a Deus e louvor, sim ou não? Então essas coisas a gente precisa, nós que comunicamos com a igreja, deixar isso bem claro para a igreja e para os convidados, tá? Eu coloquei o culto de Santa Ceia no sábado aqui na sede, com o objetivo de irmãos das congregações visitarem, e também porque no domingo tem pessoas que não são evangélicas, crentes que não estão ainda de acordo com a fé que nós pregamos segundo a Bíblia, e às vezes a pessoa vê os outros tomando ceia, às vezes até questionam, né? Por que é que eu não posso também? Mas nós cremos de uma forma, outras pessoas creem de outra, né? Então por isso que, para não haver esse constrangimento, fica bom no sábado, tá? Mas poderia ser no domingo também. Vamos lá. Pensar. Olha aí, ó. Quem comunica, quem vai falar, quem vai pregar, quem vai ministrar. E lembre dessa palavra. Coloca a mão na cabeça assim, ó, para você não esquecer, ó. Pensar. Pensa, 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 pensa. Porque às vezes a pessoa vem numa oportunidade, ela chega aqui, ó, fica assim, ó. Aí diz, deu um branco, né? Claro, quem está iniciando é assim mesmo, mas quem já tem um certo tempo não pode dar branco, ele já tem que vir já com alguma coisa na mente. Amém? Pensar, refletir,
isso, como é que eu vou fazer, como é que eu vou agir, como é que é. E pedir a Deus o hino, a mensagem, você vai falar, orar para receber, orar para aplicar. É outro ponto importante, irmãos. Quem vai ministrar o louvor, sempre fale uma frase, alguma coisa antes do louvor, né? Quando termina, deixa uma frase também, algo que enquanto você louvava, Deus falou com você, e você ministra ali, marca a vida da pessoa, isso é importante. O pregador, da mesma forma, ele inicia com uma introdução, já para chamar a atenção ali para o que ele vai falar, e no final ele faz uma conclusão para marcar, resumir ali com uma frase ou duas, tudo aquilo que ele comentou. Isso é muito importante, tá? E aí a nossa apresentação, irmãos, ela é verbal e ela é não verbal. A verbal são as palavras, e a não verbal é a nossa expressão, os olhos, o corpo, tá? Teve um tempo que nós orientamos até aqui para o pregador, tem pregador que prega estourado assim, já caiu. Eu já preguei aqui sentado na cadeira, porque realmente eu estava com problema no joelho e nas pernas, né? Eu me lembro que uma vez eu preguei aqui sentado e uma irmã veio aqui e achou que a igreja era muito fraca, porque o pastor estava pregando sentado, nunca mais voltou. Eu digo, oh meu Deus, tem misericórdia, né? Que a irmã não entendeu que estava doente, né? Amém, irmãos? Mas enfim, é isso. Nós temos bastante coisas para conversarmos sobre a obra de Deus, mas esses detalhes aqui faz diferença, tá bom? Eu tinha outros assuntos aqui para tratar, mas o tempo não permite. Vamos orar? Fique de pé. Amanhã nós temos as visitas, né? Quinta-feira tem um apoio às congregações. Sexta-feira, nossa campanha de oração, Jesus salva minha casa, salva minha família, né? Convide, irmãos, pessoas, tá bom? E sábado nós não vamos ter a Santa Ceia, sábado, tá? Vamos colocar no terceiro sábado, que eu quero convidar os dirigentes com os membros que puderem vir das congregações para nós fazer a ceia da confraternização, a última ceia do ano, tá certo? Com aqueles que puderem estar aqui conosco, e você inclusive pode convidar pessoas de outros ministérios que tomam ceia para vir cear conosco a última ceia do ano com a renovação dos EMIT, tá bom? E domingo nosso culto de louvor e adoração a Deus, tema a família, tá bom? Oremos a Deus, peça a saúde da irmã Rita, lembre daquelas pessoas que estão enfermas, um milagre na vida do pastor Jardel, tá bom? Vamos clamar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muitíssimo obrigado, meu Senhor, por nos trazer a sua santa presença. Recebe neste momento a nossa adoração a Ti, dos Teus filhos, nos leve em paz e segurança, Senhor, aos nossos lares, nos livre, Senhor, de toda violência, de todo mal, guarda a vida de cada um dos Teus filhos, abençoa nossos planos e projetos, Senhor, essas instruções, essas orientações, meu Deus, que nós trazemos aqui, Senhor, desejando do Teu Espírito, Senhor, a edificação, o desenvolvimento de cada um de nós, para o bem da Tua obra. Abre a nossa mente, nos dá a sabedoria e a inteligência em tudo que formos fazer, abençoa para que nós sejamos abundantes nos dons, nos talentos, meu Deus, tudo que o Senhor nos deu, que nós possamos ser também multiplicadores, meu Deus. Levanta homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, para fazer a Tua obra, Senhor. Abençoa a nossa juventude, mocidade, crianças, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, nós clamamos a saúde daqueles que estão enfermos, da nossa irmã missionária Rita, do pastor Jardel, que precisa da Tua maravilha, meu Deus. Queremos ele vivo, Senhor. Abençoa, faz um milagre na vida dele, do irmão Antônio Parque do Vaqueiro, da irmã Fátima, da irmã Maria Melo, meu Deus. Abençoa o evangelista Zé Carlos, pastor Rejânio, a irmã diaconisa Josefa, meu Deus, a diaconisa Floceli, meu Deus, dá saúde, ó Pai. Abençoa, meu Deus, muitos outros que estão enfermos, meu Deus, o Senhor os conhece, estão sendo lembrados agora. Repreende toda enfermidade e todo mal, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão no Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor, amém. O meu maior desejo é estar sempre perto de Ti, ouvir a Tua voz e entender o que queres pra mim.
mas por ser imperfeito, às vezes fico tão distante de tudo aquilo que tu tens preparado para me entregar. Deus me ajuda, Deus me ensina a te obedecer e a estar sempre perto de ti. Deus me conduza, me oriente, para que onde eu passar possam ver tua glória em mim. Quero ser testemunha do teu amor, propagar o teu nome, o teu perdão. Quero dizer ao mundo que tu és meu Deus.